Olá pessoal, tudo bem? Com a globalização, surgiu uma maior necessidade de inclusão das minorias e das pessoas com necessidades especiais. Por isso, passou a ser necessário pensar o projeto de uma maneira mais abrangente. Assim foram criados os conceitos de projeto universal e usabilidade. Ambos têm princípios semelhantes, porém com ênfases bastante distintas. O projeto universal tem como objetivo tornar o produto acessível à maioria da população, enquanto a usabilidade busca facilitar o uso por todas as pessoas. Naturalmente, produtos universais tendem a ter uma boa usabilidade e vice-versa. O projeto universal se preocupa em equipar o produto ou o ambiente com características que facilitem seu uso pela maioria das pessoas, incluindo certas minorias, como canhotos, idosos e portadores de deficiências físicas. Baseia-se no princípio de que é mais econômico desenvolver um produto universal do que criar dispositivos especiais para atender às necessidades das minorias. No entanto, é importante ressaltar que o termo universal não possui um significado literal, uma vez que não existe um produto que possa ser utilizado por todos os usuários de forma irrestrita. Um exemplo extremo seria proporcionar o mesmo uso de uma roupa para crianças e adultos. Nesse sentido, o termo universal não pode ser levado ao pé da letra. Agora vamos conhecer os 7 princípios do projeto universal. O produto deve possuir dimensões, ajustes e acessórios que permitam atender ao maior número possível de usuários. Deve possibilitar que todos os usuários o utilizem de forma idêntica ou equivalente, sem discriminação ou estigmatização de qualquer usuário menos capaz. A segurança, proteção e privacidade devem estar igualmente acessíveis a todos os usuários. A escada conversível é uma escada conceitual de fácil utilização que pode ser transformada em uma rampa. É uma ideia engenhosa, concebida para auxiliar pessoas idosas, pessoas que tenham dificuldades de locomoção ou para aqueles que precisam transportar itens pesados usando um carrinho. O conceito dessa escada visa a minimização de quedas e lesões acidentais. Simplesmente ao empurrar uma alavanca, o lance de degraus se transforma em um declive. O dispositivo foi projetado para ter um baixo custo de produção, fácil instalação e requer manutenção mínima. O projeto deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais, de modo a possibilitar o uso tanto por destros quanto por canhotos. Deve facilitar o uso preciso e exato para todos os usuários, permitindo a escolha do modo de utilização e adequando-se às forças e ritmos próprios de cada usuário. Yoon-Soo Park, um designer da Coreia, apresentou uma ideia que pode tornar a tarefa de secar as mãos universalmente fácil, o secador de mãos universal. O produto possui os modos Up e Down. Pessoas de menor estatura, crianças e pessoas em cadeiras de rodas podem usar o modo inferior, enquanto outras podem usar o modo superior. O secador detecta onde a mão da pessoa está posicionada e libera o ar para secá-la. O produto deve ser facilmente compreendido, sem depender de conhecimentos especializados ou níveis de atenção momentânea. Para simplificar o produto, deve-se eliminar a complexidade desnecessária e mantê-lo consistente com os estereótipos, expectativas e intuições dos usuários. Deve acomodar uma vasta gama de problemas de linguagem e diferenças culturais, hierarquizar as informações de acordo com a sua importância e gerar informações de feedback o mais rápido possível, durante e após o uso. A linguagem é uma das principais barreiras entre pessoas de culturas diferentes.
Para superar essa barreira, em diversas situações são utilizados símbolos. A principal vantagem dos símbolos decorre da proximidade com o objeto real que representam. Existem muitas tentativas de padronizar símbolos em nível mundial. Alguns órgãos, como a ISO, International Standards Organization, procuram padronizá-los, exigindo a compreensão de pelo menos 66% dos usuários quando testados em 6 países diferentes. Estes são alguns desses símbolos. As informações devem ser comunicadas de forma eficaz aos usuários, sem depender de habilidades especiais, mesmo em condições ambientais adversas. Este princípio apresenta as seguintes diretrizes: apresentar as informações essenciais com redundância, utilizando mais de um canal sensorial. Melhorar a visibilidade ou audição com contrastes e texturas que se destaquem do fundo. Compatibilizar a natureza da informação com o meio utilizado na transmissão, tornando as informações perceptíveis às pessoas com deficiências sensoriais. Este é um brinquedo pedagógico usado para ensinar a ordem ou sequência. O objetivo é reconstituir a lagarta, colocando as peças do quebra-cabeça na ordem de 1 a 9. Em cada peça, há um número de barras horizontais equivalente à figura indicada, o que permite brincar mesmo sem saber ler os números. O princípio do quebra-cabeça permite a autocorreção. Além disso, há informações em braille e a utilização de cores, que juntamente com as barras auxiliam na compreensão. O projeto deve minimizar os riscos e as consequências adversas das ações involuntárias ou acidentais dos usuários. Para isso, ele deve reduzir a sensibilidade exagerada dos controles, arranjar os controles de forma lógica, isolar ou proteger aqueles que são mais perigosos, desencorajar ações inseguras e tarefas que exijam habilidade e vigilância, providenciar advertências para erros e acionamentos involuntários e permitir um fácil retorno ao estado anterior. A extensão é projetada para encaixar-se nas tomadas elétricas existentes e possui um eletrodo magnético anular. Etiquetas em braille estão disponíveis para identificar o aparelho que está sendo conectado, garantindo que o plug permaneça fixo no soquete. O projeto deve evitar o superdimensionamento desnecessário que leva a maiores gastos energéticos. Sempre que possível, o corpo e os membros do usuário devem ser mantidos em posição neutra, livre de estresse, evitando contrações estáticas dos músculos. Esse princípio pode ser estendido para o dimensionamento de motores, máquinas e equipamentos. Potência além do necessário provoca desperdício de energia, por isso ele é tão importante. Alguns acessórios para casa contribuem para a redução do gasto energético, sendo utilizados por diversos públicos. Uma chaleira com suporte reduz a força necessária para servir chá ou café, auxiliando pessoas idosas ou com dificuldade de mobilidade nos membros superiores, além de atender o público em geral. Um plug de fácil manuseio, com encaixe para o dedo, facilita a retirada e colocação na tomada por pessoas com doenças degenerativas e dificuldades de mobilidade e força nas mãos. O saca-rolhas Ana G, criado pelo designer Alessandro Mendini, diminui a força necessária para realizar a ação de retirar a rolha de uma garrafa. O desenho lúdico do objeto tem apelo ao público feminino. O dimensionamento das máquinas, equipamentos e espaços de trabalho deve ser adequado para permitir acesso, alcance e manipulação, independentemente do tamanho do usuário, da sua postura ou da sua mobilidade.
Os dispositivos de informações e controle manuais devem ser acessíveis tanto para o usuário sentado quanto em pé, acomodando variações nas medidas das mãos. Espaços físicos excessivamente amplos fazem com que as pessoas idosas se movimentem em excesso para realizar tarefas. Por isso é importante a compatibilização do espaço. O cabideiro extensível foi inicialmente projetado para otimizar o espaço em armários e closets pequenos, pois permite pendurar roupas em locais altos, normalmente ocupados pelos chamados maleiros. Além desse uso, o cabideiro extensível proporciona autonomia a pessoas de baixa estatura, como anões, e a pessoas que necessitam de cadeiras de rodas. O acessório permite abaixar um conjunto de roupas, possibilitando a escolha. Agora que nós vimos os princípios do projeto universal, vamos conhecer um pouco sobre usabilidade. Usabilidade significa facilidade e comodidade no uso de produtos, tanto no ambiente doméstico como no profissional. Os produtos devem ser amigáveis, fáceis de entender, fáceis de operar e pouco sensíveis a erros. No entanto, a usabilidade não depende apenas das características dos produtos. Ela também depende do usuário, dos objetivos pretendidos e do ambiente em que o produto é utilizado. A usabilidade resulta da interação entre o produto, o usuário, a tarefa e o ambiente. O mesmo produto pode ser considerado adequado para alguns e insatisfatório para outros, ou adequado em certas situações e inadequado em outras. Agora vamos explorar os 6 princípios de usabilidade. O primeiro princípio é a evidência. A solução formal do produto deve indicar claramente a sua função e o modo de operação. A evidência reduz o tempo de aprendizado, facilita a memorização e ajuda a reduzir erros de operação. Esse alarme de emergência para cadeirantes deve ser instalado em banheiros para o caso de necessidade de socorro, permitindo que chamem ajuda. O alarme possui um alcance de aproximadamente 30 metros a partir da botoneira. Para garantir a eficácia total desse sistema de emergência, a fechadura do banheiro acessível precisa possuir uma chave reserva ou um sistema que permita a abertura da porta pelo lado de fora em casos de emergência. O segundo princípio é a consistência. Operações semelhantes devem ser realizadas de maneira consistente. Isso permite que o usuário transfira de forma positiva a experiência previamente adquirida em outras tarefas semelhantes. Esta banheira acessível possui uma porta com maçaneta, cujo funcionamento é semelhante ao de outras portas comumente utilizadas. O terceiro princípio é a capacidade. O usuário possui determinadas capacidades para cada função, que devem ser respeitadas e não ultrapassadas. No caso dos órgãos dos sentidos, quando a visão estiver sobrecarregada, por exemplo, as informações adicionais podem ser transferidas para outros canais, como a audição e o tato. Essa capacidade também se relaciona com a força, precisão, velocidade e alcance exigidos nos movimentos musculares. O Canguru Car é um pequeno veículo que possui motor elétrico e é totalmente adaptado à realidade dos cadeirantes. Em vez de o cadeirante precisar sair da cadeira de rodas, ele simplesmente entra no carro com ela, o que faz toda a diferença, pois além de ser rápido, esse procedimento não causa desconforto. O quarto princípio é a compatibilidade. Atender às expectativas do usuário melhora a compatibilidade. Essas expectativas dependem de fatores fisiológicos, culturais e experiências anteriores. Também estão relacionadas a estereótipos populares. As cores dos semáforos possuem significado idêntico em várias partes do mundo, o que facilita a vida de motoristas que precisem dirigir em vários países.
Além disso, as mesmas cores podem ser utilizadas em outros produtos de modo análogo, representando uma ação permitida com verde, uma ação proibida com vermelho e atenção com amarelo. O quinto princípio é a prevenção e correção de erros. Os produtos devem impedir procedimentos errôneos. Se estes ocorrerem, devem permitir uma correção fácil e rápida. Os sistemas devem utilizar sinais de alerta em relação ao erro, sejam eles luminosos, sonoros ou de outro tipo. Alguns automóveis emitem um sinal sonoro quando o veículo está em movimento, mas o motorista não está usando o cinto de segurança. Também já existe tecnologia para verificar o teor alcoólico do motorista no momento da ignição do carro. O sexto princípio é a realimentação. Os produtos devem fornecer um retorno aos usuários sobre os resultados de sua ação. Isso pode ser um simples sinal sonoro, indicando que o comando foi acionado. A realimentação é importante para que o operador possa corrigir sua ação, em muitos casos redirecionando sua trajetória até alcançar o objetivo pretendido. É crucial que a realimentação ocorra o mais rápido possível para evitar desperdícios na ação do operador. Os smartphones costumam emitir um ruído específico quando são usados para tirar fotografias, semelhante ao som das máquinas fotográficas antigas que avançavam o filme. Após serem acionados, os aparelhos de GPS informam ao usuário que ele seguiu a rota errada com a palavra recalculando, que indica que o aparelho está buscando uma nova rota. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nesse vídeo, estudamos os princípios do projeto universal e da usabilidade. Podemos observar que eles são princípios semelhantes, como mencionamos no início. No entanto, o projeto universal tem a preocupação principal de tornar o produto acessível à maioria da população, enquanto a usabilidade visa facilitar o uso por todas as pessoas. A nossa referência foi o livro Ergonomia, Projeto e Produção, do professor Itílio Ida. Até a próxima, tchau!